Jaime Sacani, depois dessa sabatina, desse papo com Ave, eu chamei de Ave, o Sacani chamou de Ave, e você chamou do que, Jaime? Ave Loeb. Ave Loeb. O que vocês acharam aí e o que a gente tem pra falar sobre esse objeto e outros aí? Cara, é muito legal, né? O papo com o Kai, ele tá nessa estudando, né, objeto interestelar, o pessoal entender. O primeiro, a gente descobriu em 2017, chamado Oumuamua. Por que Aí o só em segundo foi 2017 a gente descobriu um? Por que antes não? Cara, então, é uma questão de você ter Brilho os superficial. instrumentos. Hã? E os instrumentos também, né? Os astrônomos hoje, eles têm uma série de telescópios que são especialistas em descobrir determinados tipos de objeto. Então, um desse grupo de telescópios chama Pan-STARRS, que fica no Havaí, que é o que descobriu o Oumuamua. E um outro grupo de telescópios é o Atlas, Não, que é o fica mesmo. no Chile. O Pan-STARRS e o Atlas são dois Fazem- sistemas de telescópios do mesmo grupo de pesquisa da Universidade do Havaí. Ah, é? Não, é do Torrey, mesmo grupo. Larry Eles são do Dino, mesmo os grupo, mesmos só caras que ali. Isso, só que são instrumentos meio um pouco diferentes, né? Um fica aqui no Uhum. Chile e outro no Havaí. E o mais legal de tudo isso é que em 2019, um astrônomo amador descobriu um, que é o Borisov. Aí ele tem esse nome por causa que é o nome do cara que descobriu. E é um cometa e tudo mais. Então, assim, como ele falou aí no final, né? Nós estamos, isso aí eu concordo 100% com ele, nós estamos realmente entrando numa nova era. O Vera Rubin, que é esse grande observatório novo aí que foi inaugurado agora há 2, 3 meses atrás, ele tem a capacidade, as estatísticas que o pessoal fala, é de É descobrir insano. um a cada mês, um objeto interestelar a Caramba! cada mês. E igual ele falou, né? Quando você pega. Porque o que acontece? O Vera Rubin, ele terminou e ele começou a fazer imagem do céu. Imagem que a gente chama de comissionamento, que é uma imagem para você testar os equipamentos. Ela não tá valendo ainda, mas você tá testando. Sei. Quando foram pegar essas imagens, o 3 e Atlas estava lá. Então, assim, se tivesse inaugurado. 15 dias antes. Pô. Se 15 dias antes. tivesse inaugurado o Vera Rubin um pouquinho antes, talvez ele tinha pego ele já. Então, eu acho que, igual ele falou aí no final, é muito legal. Eu acho que nós estamos entrando realmente numa nova era aí. Tem uma parte talvez um pouco triste, digamos assim, que é só para explicar para a galera. Cometas e transientes no geral, que são esses objetos interestelares, que são coisas que se movem no céu, Sim. que não estão paradas, né? A gente chama de transientes. Cometas interestelares, asteroides, naves, o que você quiser chamar, supernovas. Isso era, digamos, isso é a parte triste que eu diria para você. Era a última coisa que astrônomos amadores ao redor do mundo, como o Sérgio falou aqui, o Dois e Borisov, poderiam descobrir com seus próprios telescópios e reportar ali como uma nova descoberta de uma pessoa ali e tal. Cara, o Vera Rubin, acabou isso. Tipo, o Vera Rubin é mais poderoso que qualquer telescópio amador que a gente compre de 200, 300, 400 mil reais. Então, ainda vai ter alguma faixa no hemisfério norte que não tem alcance, mas para o hemisfério sul inteirinho tá ali o Vera Rubin para detectar muito antes de qualquer telescópio de qualquer pessoa na face da Terra. Uma pergunta de leigo aí, Jaime e Sacani. No telescópio, aquele que a gente vê em casa, você tem que mirar para um ponto para ver. Esses telescópios enormes, ele é uma grande faixa do céu que ele pega? Como que funciona? Depende. Isso. Aí depende do telescópio. Tem telescópio que a gente fala que é o telescópio de survey ou de varredura, que ele fica varrendo o céu sem parar. E tem telescópios, o VLT, por exemplo, é um telescópio que funciona por projeto. Então, por exemplo, eu submito um projeto para o VLT e falo assim, quero observar a galáxia de Andrômeda por tantas horas com tal filtro. Aí ele vai lá e programa para aquele dia, entra numa fila, que é igual o James Webb, né? O James Webb, o Hubble, entra numa fila e aí ele vai, hoje é dia de observar o projeto do Sérgio, amanhã é do Jaime, depois de amanhã é do Vilela e tal. E tem telescópios que ficam varrendo o céu, jogando esses dados num repositório, e os astrônomos que fazem parte ali dos consórcios, né? Aí tem grandes consórcios mundiais e tal, eles têm acesso a esses dados e podem sair procurando coisa e tudo mais. Então tem as duas maneiras aí de funcionar. E já entendeu? tem inteligência artificial Porque trabalhando nos dados? Há muito tempo. Aí já tem há muito tempo. O que eu complementaria o que o Sérgio disse é que, assim, por muito tempo a gente teve a engenharia dos telescópios muito
profundos, para observar o muito distante e com bastante clareza, né, nitidez e tudo mais. E aí, se você quisesse perder essa profundidade para observar a maior quantidade de céu possível, você perdia essa nitidez. Aí vem o Vera Rubin e os caras resolvem construir uma câmera de 3.2 gigapixel. É a maior câmera do mundo. Então, ele é de varredura, assim, de céu aberto, né, pegando bastante cobertura do céu, ao mesmo tempo, ao passo que consegue ser melhor em termos de aprofundamento do céu do que todos os telescópios que a gente compra aí de, sei lá, 1 milhão de reais, sabe? 3, 5 milhões de reais. Então é um negócio realmente absurdo, não só do ponto de vista astrofísico, mas de engenharia. É a maior câmera do mundo já construída pela engenharia. Então isso é insano. E para descobrir esse tipo de objeto, asteroide, cometa, objeto interestelar, o telescópio ele tem que ter um campo grande, porque ele tem que ver um grande pedaço do céu, porque se esse objeto mexe ali, se eu estiver vendo num zoom aqui, eu não vejo ele. Então tem que ser um telescópio que tem uma abertura muito boa e uma distância focal ideal, porque a distância focal é igual lente de câmera, né? Que você regula. A distância focal, isso, a distância focal é o que a gente chama ali meio que da velocidade. Então o telescópio ele tem que ter uma grande abertura e uma velocidade a ponto dele não perder esses objetos. Então, por exemplo, o Cristóvão Jacques, que é um brasileiro, ele tem um telescópio desse, ele descobre objetos e tal, não sei o quê. E quando eu fiz live com ele já várias vezes, o pessoal falava assim, coloca na Lua. O telescópio dele não serve para ver a Lua. É porque é um telescópio específico para isso. Então, esses projetos aí que a gente falou, tanto o Pan-STARRS como o Atlas e alguns outros que tem, eles têm instrumentos dedicados para esse tipo de detecção. Entendeu? Então, isso aí do que o Jaime falou é legal, porque a engenharia aí de telescópio, agora o pessoal consegue investir uma grana violenta num telescópio que vai dar um zoom específico e investir uma grana violenta também em telescópios que têm uma boa abertura para descobrir esse tipo de objeto. Por isso que demorou, né? Por isso que demorou tanto tempo assim para a gente chegar a descobrir um interestelar desse. O lance é, não sei se o pessoal acompanhou o nosso raciocínio aqui. Olha só, galera, é o que a gente descobriu. Não significa que não tenha passado por aqui outros nem que cometas, esteja aí, né? naves, o que você quiser. Porque esses que a gente conseguiu ver, eles passam, né, a uma distância suficiente para conseguir pegar com o telescópio aqui da Terra. Mas você pode ter tido outros que passaram cruzando lá em Júpiter, lá em, sabe, Urano, Netuno, então e são interestelares, só que passaram muito distantes que a gente nem conseguiu ver, nem detectou, nem nada. Isso que eu ia perguntar, a gente colocar telescópio na Lua ou em Marte, por exemplo, ajudaria alguma coisa ou não? Com certeza. É? Por quê? Porque ali você pode se blindar, por exemplo, dos sinais da Terra. Se você colocar um telescópio de rádio, por exemplo, atrás da Lua, você consegue se blindar dos sinais. Você consegue se blindar dos sinais de rádio saindo da Terra aqui, que acabam às vezes fazendo um blend no sinal que você quer observar de fundo do céu, e aí atrapalha. A tecnologia de radioastronomia aumentou bastante, a galera consegue separar os canais, ainda mais com machine learning e tal, mas a precisão de você fazer isso na Lua é insano. Fica protegido. Aqui na Terra a gente ainda tem a atmosfera que espalha a luz, nem todos os comprimentos de onda conseguem chegar, nem toda a parte da luz consegue chegar no telescópio, né? Parte dela pode se espalhar ali na atmosfera, ser absorvida, interagir com o nitrogênio e oxigênio da atmosfera, e a gente perde um pouquinho das coisas ali. Aí, tanto que tem muito projeto que, na hora de observar, é só o Hubble ou o James Webb. Não tem como fazer aqui da Terra. O próprio 3i Atlas dá para dar um exemplo disso, em que teve só o James Webb foi capaz de observar ali a parte do dióxido de carbono, o gelo de água descoberto, né? A hidroxila lá, o OH, só com o James Webb, porque aqui na Terra esse infravermelho chega e não passa. Ele fica agarrado lá na interface com o espaço, ele não entra aqui para chegar no nosso telescópio. Mesmo você ficando lá em 5.000 metros de altitude no meio do Chile, um terreno seco, que não chove nem nada, mesmo assim não consegue chegar. Isso ainda atrapalha. E hoje em dia, como a gente tá de porcentagem nave / cometa ou / alguma coisa sobre o 3i Atlas?
Aí é de cada um, né? Na escala do Lobo eu coloco 2/10. Ele tá no 4/10, né? Tá no É. 4. Eu conversei com ele uma vez, eu falei, Lobo, ó, professor Lave, que eu chamo ele, professor Lave, na minha opinião, eu tô no 2/10. Aí, não, tudo bem, não sei, brincando. E você, isso aí é Sacani? legal, né? Cara, eu acho que é cometa, cara. Eu acho que é cometa. Sergião é 0/10. Eu sou 0/10. Eu sou 0/10. Mas uma coisa que é legal Eu sou falar dele, né, 9/10, eu quero acreditar, né? Aí sim, aí sim. Aí o outro believe. É. Mas uma coisa legal de falar dele, cara, que é aquilo lá que a gente conversou, ele é um cara que ele sempre foi muito criticado, porque a galera não lê as coisas dele. Não, eu acho que isso É. foi o principal, cara. Eu acho que isso foi a coisa mais legal que ele falou ali pra ficar, pra todo mundo ver, Pois né? é. Eu quase falei com ele no inglês, eu falei, isso acontece com você aqui no Brasil, que o pessoal pega as suas coisas e traduz e coloca lá. O Ave Lobo confirma que tem um objeto vindo pra Terra e vai destruir a humanidade. A galera Cara, e uma faz isso coisa, aqui no Brasil. você lê o livro dele, o primeiro livro dele, o segundo eu não li não, mas o primeiro dele, que chama Extraterrestre, você lê os artigos dele que ele escreve no Medium, que é muito legal mesmo, e hora nenhuma ele fala. O que ele coloca é questionamento, entendeu? Ele vai coloca os dados ali e a grande questão dele, isso aí é muito legal, entendeu? Ele fala assim, cara, a gente tem que ter imagem. Quanto mais imagem, quanto mais dados a gente tiver, melhor vai ser a nossa conclusão. Então, ele é um cara que ele joga essa hipótese no ar como uma hipótese. Só que o pessoal pega e transforma isso nele tá afirmando que é. É. Isso ele falou aqui pra gente, né? E quem já acompanha ele há algum tempo sabe, ele já sofreu demais por causa disso, e é coisa que ele nunca falou, entendeu? Os Ele colegas só dele... coloca. Os colegas dele vão pra cima dele com tudo, mas, cara, ele coloca a hipótese. Não, ele falando que os colegas dele brigam com ele com base no que eles ouviram, que ele disse. Não, que ele não disse. Isso, Não. né? É isso. No base do que ele nunca disse, né? Porque é o Com base no que volume ele nunca o disse, volume de notícias compartilhado, colocando a cara dele lá, Não, os títulos e tal. Como chama aquela Tem vários artigos, cara, que você pega aí, tá assim, professor de Harvard afirma que é nave alienígena. Cara, ele nunca afirmou isso, cara, nunca, entendeu? Quando eu comprei o livro dele, o Extraterrestre, eu li, tipo, em um final de semana. Cara, e em momento algum do livro dele, ele fala que é uma nave. Então é muito interessante pra você ver como que a gente tem que... Cara, galera, vai A gente atrás, acaba lê caindo as nas coisas. notícias, né? Como chama? A gente acaba caindo. Como chama aquela brincadeira que um vai falando no ouvido do outro e quando vê a história muda toda? Telefone sem fio. Telefone sem fio, um telefone sem fio, né? Ele fala uma coisa, alguém repercute, aumenta um pouquinho, outro aumenta um pouquinho quando você vê. O Sacani sabe bem o que é isso, né, Sacani? Você também passa por isso, né? Você já virou até sócio de empresa que você nem sabia que você era. Exatamente. Já virou sócio de empresa. Sacani é sócio de não sei qual empresa, ele nem sabia. E até hoje a galera fala que eu sou financiado agora. E o pessoal falar que eu sou sócio. E o pessoal da empresa falou: como assim você é sócio? Você tá falando isso pros outros, né? Exatamente, eu me ferrei dos dois lados. Exato. Mas é isso, cara. É porque vende muito, né? Essa possibilidade de ser algo alienígena vende muito e a vontade é muito grande que seja. Então a galera força nas chamadas mesmo, né? Isso. Pois é, cara. E aí coloca uma chancela de um professor de Harvard, sendo que ele nunca falou isso. Em nenhum momento. Mas agora, tem um negócio que ele sempre falou, o que mais me chamou a atenção, que foi quando eu fui conversar com ele e tal. Eu não só conversei com ele, não. Eu conversei com o David Jewett, conversei com o Martin Corner. São uns caras, assim, dessa área dele ali. Tudo astrofísico também. Uma coisa que, de fato, o Sérgio vai concordar comigo nisso. Mesmo que ele não acredite, isso ele vai concordar comigo. Se o 13 Atlas, do nada, aparenta ali e fala, é nave, tá confirmado. Cara, o que a gente faz? Sim. Qual é o protocolo? Qual é o protocolo? E aí? O que você faz? Aí, vai ter que ser criado o protocolo, né? Então, ano passado, eu fui no congresso lá em Milão, no IAC, e eu fiquei um dia inteiro numa sala lá, e o pessoal discutindo, eu até falei com o Vilela já isso Verdade. aí, que a gente tem um nome para isso, chama-se o problema do primeiro contato. A gente não sabe o que vai fazer, a gente não sabe quem que vai chamar, por exemplo, quem que vai anunciar para o mundo. É o presidente dos Estados Unidos? É o presidente da ONU? É o presidente do país que descobrir? É um cientista?
Você chama um cientista para falar isso? Então, eu fiquei um dia inteiro numa sala lá, onde o pessoal discutiu o problema do primeiro contato. E, cara, assim, não existe consenso, não existe saída, não existe solução, e a galera se pega e quase sai na mão, entendeu? Porque um quer que seja uma coisa, o outro quer que seja outra. Aí o cara falou, tem que ser a ONU. Aí o cara levantou e falou, cara, a ONU não representa nem a gente aqui, vai representar a gente com os alienígenas ainda, entendeu? Eu acho que tem que ser o Messi. E aí, o Messi. Já é alienígena, né? Mas eu acho que o que pode acontecer é similar àquela série lá aquela Invasion lá da Apple TV. Uhum. É similar a essa série, que tipo... Como eles fazem lá? Eu perguntei foi até a minha pergunta pro Evi Lobo. Tipo, os astrônomos são os primeiros a descobrir, porque são eles que estão observando. Se não fosse esses caras lá do Atlas, ninguém nem ia saber que tinham 13 Atlas. E aí eles veem aquilo ali e reportam no MPC, né, que é o site lá internacional, das observações. Eles fazem esse reporte. Aí esse é um alerta, que aí todos os outros observatórios do mundo inteiro pegam aqueles dados e colocam os telescópios para observar. Isso é antes de qualquer pessoa da mídia, canal no YouTube, político, isso é antes de qualquer um saber disso. Então, até chegar a confirmação que saiu de um dos pesquisadores que publicou na internet, e aí um dos astrônomos ali que entende daqueles dados pega e faz um vídeo no YouTube e diz, nossa, encontramos aliens, entende? Isso vai ser muito antes de... Claro, isso eu estou partindo do princípio de que uma nave seja encontrada pelos astrônomos, né? Porque obviamente pode ser encontrado por outras pessoas, né? Eu estou partindo desse princípio. Por que eu estou partindo desse princípio? Porque são astrofísicos que ficam olhando o céu o tempo inteiro com o telescópio, ao redor do mundo. E agora o objeto está sendo muito estudado e os amadores agora, né? Então tá muito legal isso, que ele tá num momento agora. Quando eu digo astrofísicos, eu tô incluindo os amadores também são astrofísicos. Todo mundo, tá com o telescópio na mão é astrofísico para mim, entendeu? Então, eu tô incluindo todo mundo que fica o tempo todo ali com telescópios olhando para o céu, tirando foto, fazendo análise, todo mundo. Então, esses são os primeiros a descobrir alguma coisa, não são os políticos. Mas na série... fazendo guerra. Na série Invasão, os astrônomos descobrem, aí o governo entra depois? Como que é? Na parada? Ou o exército? Porque são as pessoas comuns que descobrem, e aí depois de um tempo é que vem o presidente e fala, nossa, hoje eu vim aqui para dizer para todos vocês que nós não estamos sozinhos. Já estava há muito tempo. Mas até ele falar isso, todo mundo já sabia, entendeu? Entendi. Esse que é o ponto. Isso é uma coisa que é discutida, porque o pessoal fica assim, mas que o governo vai intervir. Quem disse que o governo é que vai ser o primeiro a descobrir? Pode ser que ele seja o último a saber. Entendeu? Vai ser o último a saber, cara. Porque eles nem olham pro céu. Essa que é a história. Então é um tema a se discutir, galera. Procurem aí o problema do primeiro contato. É um negócio muito legal. Tem discussões assim que vão desde a astrofísica até a filosofia, pra você ter uma ideia, entendeu? Mas vocês acham os filmes já retratam isso, né? O filme A Chegada leva a pessoa Chegada que entende também. Eles pegam linguistas, né? Línguas. Linguistas. Então o pessoal discute isso. Será que não é melhor ser um cara desse? Será que não é melhor um cara que entende de símbolos? Será que não é? Então vira essa confusão aí. É uma coisa aí. Agora, uma coisa também que ele falou que é legal é o lance da grana, né? Que ele falou que hoje a gente gasta muita grana, né? O orçamento da Força Armada Americana aí beira 1 trilhão. O da NASA tá capengando, isso aí eu sempre falei também. Descobrir o que é nave, pode dar uma virada nisso aí. Com certeza. Pode mesmo. Imagina quanto vale uma tecnologia dessa, né? Um avanço tecnológico desse. Fica todo mundo com o zoião em cima. Eu fico pensando se faz sentido o que eu falei pra vocês? Se alguém no chat chegar e falar, não, Jaime, tu tá errado, escreve nos comentários que eu vou ler, porque... No quê? Eu não consigo ver outra alternativa. Dos astrônomos? As pessoas que mais olha pro céu. Claro. Não, e corre o risco dos amadores descobrirem antes do tipo do astrônomo profissional, porque o astrônomo profissional ele ainda tem que observar coisas específicas. O amador... Está muito restrito, o profissional está muito restrito a grupos de... Eu sei disso porque eu tenho vários amigos da área. Então, assim, os profissionais estão restritos a grupos de pesquisa, não tem muita liberdade para o que vai observar no céu e tal. Então, é muito provável até de ser os astrônomos amadores, porque tem liberdade.
Você acorda todos os dias e fala, hoje eu vou apontar, sei lá para onde, meu telescópio aqui, entendeu? E é muito provável de ser os amadores a descobrir do que os profissionais.